Boa tarde, pessoal. Antes de começar, claro que eu preciso agradecer essas meninas maravilhosas, uma inspiração, que é a Laís, Carol e Cássia, e também todo mundo que está por trás dos bastidores. As voluntárias, são 70, não é isso? Voluntárias, o suporte, essa linda aqui. Eu não tenho uma audição e eu fico muito feliz quando eu vejo esse tipo de trabalho sendo expansivo para as pessoas com deficiência auditiva. E muito obrigada. Vamos lá? Antes de eu começar a minha palestra, efetivamente, uma mulher que não foge à luta, eu quero fazer um exercício com vocês, tá bom? Vamos pensar, todo mundo aqui, pessoal? Todo mundo? Ótimo. Vamos pensar no nome de uma flor. Quem tem dificuldade para fazer, escreve no iPhone, enfim, no celular, no papel, mentalmente pensa no nome de uma flor. Tudo bem? Vamos pensar no nome de uma segunda flor. Todo mundo pensou? Eu costumo fazer essa dinâmica. E a grande maioria, a primeira flor é rosa e a segunda é margarida. Quem foi que fez isso? Por favor, levanta a mão, por gentileza. Olha, vocês talvez sejam exceções, que a grande maioria coloca essas duas flores. E por quê? Porque é o nosso comportamento, porque como a gente foi criada. E eu acho isso fantástico, ter diferenças. Teve muita gente que colocou, mas muita gente não colocou. Então, vamos lá, para falar uma mulher que não foge à luta, como começar e alcançar a liderança em tecnologia. Aqui tem duas palavras super importantes, pessoal. Liderança e tecnologia. Eu tenho 50 a mais, sou ariana com ascendente em Gêmeos, sou extremamente flamenguista, sou carioca, viajo o Brasil trabalhando, meu marido é vascaíno, então é um pouco dividido lá em casa. Ele diz que eu não entendo de futebol, mas eu entendo, e eu estou muito feliz de estar sendo televisionada, futebol feminino, uma Copa feminina, e a gente, até quem não gosta, liga a televisão, para a gente valorizar as nossas meninas, tá bom? Sou mangueirense, mas eu sou mangueirense, muito mangueirense. Vocês não fazem ideia. A Mangueira é uma escola de samba verde e rosa que fica numa comunidade, que faz vários trabalhos sociais. Então, é muito além do carnaval. É muito além do carnaval, tá? Eu sou filha da Dona Marília, e vocês vão escutar esse nome algumas vezes. A minha mãe é a minha inspiração. Infelizmente, ela tem uma doença neurodegenerativa, e por isso que ela não está aqui hoje. Porque se ela estivesse bem, ela viria e provavelmente estaria sentada aí, falando, que filha linda. Eu acho isso maravilhoso. Apaixonado por samba e inovação. Essa daqui, eu acho que tem mais a ver comigo. Isso aqui foi esse ano, escola de samba. Geralmente eu desfilo. Não foi na Mangueira, foi na Imperatriz Leopoldinense. E a gente voltou nos desfiles das campeãs do sábado. Foi 3º lugar, a Mangueira ficou em 6º. Em escola de samba, não tem essa guerra. Primeiro, não. Existe uma ajuda muito mútua para todo mundo fazer o melhor trabalho, entregar o melhor trabalho, porque são várias mensagens. Então, por isso que eu falo da Mangueira e falo da Imperatriz, que eu desfilei esse ano. Tá? Uma história de estudo, coragem e muito batuque do peito. Eu amo sambar. Amo sambar. Acho que isso aqui tem muito mais a ver comigo do que a outra, né? Eu prefiro essa. Vocês também? Ótimo. Quando o estudo virou minha bússola. Eu nasci num bairro chamado Inhaúma. É um bairro periférico no Rio de Janeiro. Hoje, Inhaúma, infelizmente, ele fica ao redor do Complexo do Alemão.
E é um local onde tem muita gente potente, mas há muita falta de oportunidade. Eu sou filha de mãe solo. A dona Marília, o meu pai, ele saiu de casa muito cedo. E, na verdade, quando a minha irmã praticamente nasceu. Eu tenho uma irmã e eu fui criada com uma tia que ela me criou para ser dona de casa. Eu sei costurar, tricotar, cozinhar, quarar roupa, lavar roupa, fazer comida, aproveitar a comida, porque eu fui criada para ser uma melhor esposa. Em contrapartida, a minha mãe falava assim, não, vocês precisam estudar. Então, eu tive esses dois tipos de criação muito forte presente. Para mim, pessoal, como diz os cariocas, não tem tempo ruim. O que é para fazer, eu vou lá e vou fazer. Será que foi? Não, né? Fui a primeira mulher, a pessoa a me formar na minha família. Quando você não tem uma família que tem um foco em estudo, você não tem muita referência. E a minha mãe falou assim, vai lá e estuda, minha filha. E eu estudei, a minha formatura foi numa semana e da minha irmã na outra semana. Então, no mesmo ano, minha mãe, ela formou as duas filhas, as primeiras da família. Meus presentes durante a infância foram livrinhos. Sabe aqueles livrinhos de histórias, de conto? Aqueles livrinhos de 3 páginas, de 4 páginas, foram aumentando as páginas, né? E, na época, eu sei que aqui tem uma idade média, eu nem sei, né, nem perguntei para a Laís, mas eu sei que a gente vai receber. Não existia, para saber uma palavra, você tinha que procurar o dicionário. Quem tem 40 a mais, 50 a mais aqui, era a nossa bússola para saber as palavras. E eu, até hoje, eu tenho dicionário. Não procuro mais, mas eu tenho, para lembrar de que não é fácil. Essa aqui é a Dona Marília. Muito orgulho, extremamente emocionada. Minha mãe, meu pai é um homem negro e minha mãe é uma mulher branca, e eu sou assim, misturada, né? O que mais ouvi da minha mãe? Estuda no imperativo de verdade. Eu escutava isso todos os dias, igual, sabe, remédio homeopático, onde você tem que tomar de 2 em 2 horas? Era isso que eu estudava. Estuda. E o que ela falava, complementando? É o que está a seu alcance e que pode mudar tudo. E aí, onde é que foi, como é que começou meu ponto de partida? Eu sou estudante de rede pública. A minha primeira escola se chama Nereu Sampaio, em Inhaúma, tá? No ensino fundamental. O meu ensino médio foi o Colégio Pedro II. No Rio de Janeiro é um colégio bem renomado, tá? Tem a tabuada, quem é do CP2 aqui deve lembrar, né? 3 vezes 9. E por aí vai. É um hino para quem sai do colégio. Eu sou muito apaixonada por essas 2 escolas. Eu fiz Química na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vou contar um pouco mais sobre isso, tá? Passei em concurso público aos 18 anos. Eu fiz 2 concursos. Passei em um, vou explicar um pouco mais à frente. Depois vieram os estudos especificamente de tecnologia. Até hoje eu faço curso, tá? MBAs, as certificações, quem é de tecnologia, algumas empresas, e essa é para melhorar o seu currículo, tem muita certificação. E eu se precisar fazer prova, eu faço até hoje, tá? Para mim não tem tempo ruim. Desde fazer o arroz até fazer certificação de tecnologia, tá? Eu sou mestre em sistema de gestão, com foco em tecnologia da formação. Tá?
Sou professora convidada de MBAs, mestrado e doutorado. Esse ano eu fui convidada para umas aulas no mestrado e no doutorado na Universidade Federal Fluminense, fica na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. E hoje eu continuo sendo aluna e eu sou doutoranda. Não vai parar aqui. Estudar nunca foi sobre diploma. Sim, foi sobre liberdade. Não é que o diploma, pessoal, ele seja importante. Porém, tem muitas empresas que, para você entrar, se você não tiver, você não passa do primeira fase. Lembra que eu falei química? Porém, como eu sou uma mulher extremamente inquieta, extremamente preciso de outras coisas, o que aconteceu comigo? Na verdade, eu comecei fazendo engenharia química. Eu quase fui engenheira. Fiz até o 8º, 9º período. Elaine, mas por que você não se formou? Porque eu já estava trabalhando no concurso que eu passei. E eu sou muito grata. Eu passei para a Dataprev, empresa de processamento de dados da Previdência Social. Naquela época, era processamento de dados, não era tecnologia da informação. Aí, eu me formei em Química porque eu queria ter um diploma da Universidade Federal. Eu fiz vários trabalhos como química. Tá? Eu fiz o concurso para processamento de dados, como eu falei para vocês. Né? Aí, eu fiz 10 anos de concursada, e já ajudando a família, fazendo tudo, porque, como a gente vem de uma base onde o amor é intenso, eu recebi muito amor. Eu brinquei na rua, joguei pique-bandeira, esconde, essas coisas todas. Eu fui uma criança muito feliz. O meu lar foi com muito amor, apesar de várias restrições financeiras. Né? E aí, quando eu pedi licença, minha mãe quase caiu para trás. Não só ela, como minha irmã. Minha mãe é concursada até hoje, mais de 30 anos. Não, você está ficando doida. Eu falei, mãe, eu sou muito grata à Dataprev, mas eu achei que pudesse mais. Dá para fazer mais. Tem como fazer mais. Pedi licença, fiquei 2 anos, e quando foi para voltar, eu não conseguia mais me encaixar, porque eu tinha visto muita coisa. Aí eu falei, e agora? Eu falei, cara, depende de mim. E aí eu vou sair. E aí, iniciei jornada em empresa privada. Foi fácil? Não. É fácil? É desafiador. Não é empresa privada. É porque é um mundo que a gente vive, onde a gente toda hora precisa se mostrar presente, precisa falar que sabe, e tudo isso. Em processamento de dados, à época, talvez nem todo mundo conhece essa expressão, era mais fácil quebrar código do que observar as barreiras invisíveis. Se a gente falar em tecnologia da informação, é mais fácil quebrar código do que quebrar as barreiras invisíveis. Ela é completamente aderente nessa frase, correto, pessoal? Principalmente para nós, mulheres. Tecnologia é uma palavra feminina. Porém, quantas mulheres, hoje eu vi o percentual falado, né, pela ministra, pelas meninas, né, tem muita gente de tecnologia. Quanta gente de tecnologia tem no cargo de liderança? Como é que ocupar esse espaço? Né? Sempre me posicionei com técnica, dados e preparo. Quando eu falo de preparo, não é só preparo técnico, é preparo principalmente comportamental. Hoje, meninas, se a gente... o nosso íntimo, a gente quer, às vezes, fazer atrocidades, né? Porém, a gente não pode, não dá. Ainda bem que hoje tem toda uma estrutura nas companhias de compliance, porque no passado não tinha. A gente escutava algumas coisas e
aí você tinha que avaliar como que você ia lidar e você mesmo se proteger, né? Sempre, já falei isso, em tecnologia o estudo é contínuo. Para quem está entrando na área, espero que muitos de vocês estejam fortemente, não tem como parar. Não tem, é sempre uma informação nova. Hoje tem a onda de IA. IA, gente, são para todas as áreas, desculpa, é para todas as áreas. As áreas, e quando eu digo todas as áreas, não é só tecnologia. A área de RH, a área financeira, a área de suporte, e tantas outras, porque ela catalisa, ajuda, e tem que estudar, não tem muito jeito. Por muitas vezes eu não gritei, mas nunca deixei de agir. Outras coisas que aconteceram comigo, fui muitas vezes, mas extremamente muitas vezes, a única mulher numa sala. Isso acontece comigo, eu acho que algumas de vocês também deve acontecer. De estar numa reunião, aí para todos os homens, e a gente lá no meio da reunião se posicionando, colocando, discordando, sabendo como discordar, principalmente. Elevar a voz já foi uma cultura no final da década de 80, início dos anos 90, que agora não é mais aplicável, pessoal. Não dá mais para fazer dessa forma, tá? Aprendi a escolher as batalhas certas e nunca abrir mão dos meus valores. Será que vale a pena eu entrar nessa batalha? Eu tenho poder de transformar e agregar valor de fato? Não gaste sua energia com qualquer batalha. Eu tive um professor no meu mestrado que ele falou assim, mais importante do que dar vários tiros é acertar o alvo. Por quê? Infelizmente, sim, tem vários exemplos, infelizmente, às vezes negativo, e a gente não vai falar sobre isso, mas o importante é você focar naquilo que você quer. Foque. E quando a gente foca, eu acho que o universo colabora. Eu estou muito feliz de ter esse palco aqui cheio de meninas, porque todo mundo que está aqui está querendo transformação, está querendo aprender. E essa é a nossa rede de apoio. Liderar é entregar com propósito. Eu sou diretora de serviço. O título é o que menos importa, tá? O importante é o de fato que você faz. Título é um título, hoje você chegar numa direção você tem que mostrar competência, você tem que estar sempre atualizada, você tem que trabalhar com os pares de uma maneira cooperativa. Tem vários requisitos para isso. Porém, e para sustentar o cargo de direção, você precisa entregar os números. E cada vez números mais expressivos e mais desafiadores. Mas tem uma coisa que eu gosto muito. Eu amo desafio. Eu não fujo de batalha. Eu quero fazer lá assim, eu vou conseguir fazer. E de acordar e de levantar pensando naquilo, sonhando com aquilo, respirando aquilo, e as coisas acontecem. É claro que a gente não faz nada sozinho, é claro. Mas a gente lidera para fazer acontecer, né? Eu estou na Extreme Digital Solution, é uma empresa do Extreme Grupo, e lá nós somos 4 empresas. A gente está com stand ali. Que é a Pointer, a EDX, a Pointer, EDX, EDS, e, nossa, eu fiquei tão emocionada que eu até esqueci, isso é até uma vergonha para a companhia. Mas nós fazemos parte de um grupo onde a gente tem, e a Beyond, a Beyond é a nossa, iniciou como startup, é a empresa, olha que coisa feia, para mim, né? É uma empresa daqui do Porto Digital, formada por estudantes da Universidade Federal de Pernambuco. Ela é extremamente conhecida e
O CEO ele tem 20 e pouquinhos anos e faz parte do time do Extreme Group, tá bom? Eu acho isso fantástico, né? Eu vou falar com ele que eu falei um pouco mais, tá? E vocês me perdoam? Todo mundo me perdoa aí? Tá? É porque é muita emoção, gente. E a energia que vocês passam com olhar, com sorriso, é algo surreal, tá bom? Vamos lá. Eu lidero um time de mais de 1.000 pessoas. Quando eu mandei a apresentação para as meninas, eram 980. Essa semana nós cruzamos 1.000, que está sob a minha gestão. A empresa tem 1.500 consultores. E abaixo, sobre a minha liderança, são 1.000 famílias. A gente fala de pessoas. E o que eu faço lá? Eu faço tudo isso de tecnologia. O nome da minha unidade é Business Unit Professional Services. É uma unidade que lida com as pessoas que desenvolvem front, back, full stack, low code, no code, automação, requisito, arquitetura, banco de dados, IA, suporte nível 1, nível 2, nível 3, sustentação de ambiente, elaboração de portal, elaboração de aplicativos e tudo mais. Essa sopa de letrinha, que quem é de tecnologia já escutou pelo menos uns 3 dessa, né? Teve algum que eu deixei de falar aqui? Se eu deixei, fala, me ajuda, tá? Eu sou coordenadora de certificações da BPMP, é uma associação de processos, ela é internacional, tá? Eu sou responsável pelas certificações, tá bom? E lá, a gente, na verdade, eu sou voluntária, tá? Para ajudar a parte de certificações com as pessoas. Como faz para fazer certificação? Algumas certificações, elas são solicitadas em editais públicos, em algumas companhias, e eu ajudo um time só liderado por mulheres, que eu acho isso maravilhoso, tá? E a gente está na frente do capítulo Rio de Janeiro, tá? Liderança, para mim, é transformar as pessoas que geram impacto real na sociedade. E como que a gente faz isso? Isso faz parte muito dos valores da companhia, tá? Aqui, a gente tem algumas dezenas de cases. Deixa eu ver aqui o tempo. Tá. A gente tem algumas dezenas de cases. E eu trouxe esses 2 exemplos, inclusive o DEAN Digital, eu tive autorização para apresentar aqui, porque ele vai ser lançado agora em meados do mês de agosto, no Rio de Janeiro. Tá? Vou falar um pouco deles, não vou entrar muito em detalhe. E tecnologia, para mim, isso aqui é um mantra que a gente fala, que eu costumo falar muito dentro da empresa. Para mim, nunca foi só máquina, softwares similares. Sempre foi gente. Foi? Foi. Esse aplicativo, né, da DEAN, ele é da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, tá? Da Secretaria de Estado de Segurança da Polícia Civil, perdão. E ele foi desenvolvido... Pessoal, eu acho meio óbvio esse texto, mas ele precisa ser dito. Porque, infelizmente, saiu, acho que hoje é sábado, acho que foi na quinta-feira, que o feminicídio ele aumentou em 2024, saiu na quinta-feira. E esse aplicativo aqui, ele é para... O que está falando aqui? Viver sem violência é um direito das meninas e mulheres. Isso é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Infelizmente. Ele é integrado ao GovBR, ele tem as medidas protetivas de urgência, é capaz de você registrar um boletim de ocorrência sem sair de casa, e você consegue receber a medida protetiva em 24 horas sem você sair da sua casa. Helene, isso aqui é só para o Estado do Rio de Janeiro? Para todas as mulheres no Estado do Rio de Janeiro. Espero que nenhuma de vocês precise, mas alertem quem está no Rio de Janeiro para poder baixar esse aplicativo, tá, pessoal? Inclusive para as cariocas, né? Agilizar o processo de solicitação de medidas protetivas, de registro de boletim de ocorrência, garantindo uma resposta mais rápida e eficaz. Isso aqui é um dos projetos, tá? O outro projeto é o app Rede Mulher.
da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Elaine, eles são iguais? Não. Um é para execução, para poder amparar as mulheres, no caso de violência, né, doméstica. O outro é para registrar e investigar. São convergentes, mas não são iguais, eles são complementares. Tá? Ele protege a mulher em situação de violência e ele tem esse botãozinho aqui. Deixa eu ver se... não sei que eu vou conseguir, enfim. Vou acabar me atrapalhando, vou fazer dessa forma. Tá? Esse botãozinho aqui, que é um botão que a gente chama de acionamento silencioso, tanto para a viatura chegar até a sua residência, quanto para uma pessoa de sua confiança, onde você cadastra essa pessoa, porque em caso de alguma situação de emergência, a polícia vai até a casa sem ligar a sirene para te resgatar. Isso é muito interessante. Além disso, tem várias orientações do que é uma violência, do que não é violência. Tem também o que eles chamam de sala lilás, tá? E tem pessoas do meu time que trabalham nessa sala lilás. Eu fico muito orgulhosa por isso. Isso é na Polícia Militar, tá? Tem outros exemplos, mas eu foquei nesses dois porque eu acho que é importante a gente saber que tem isso. É importante a gente saber que está mudando aos poucos e vai mudar. Depende da gente mudar. Vamos lá. Liderança se constrói com preparo e presença. Para a gente chegar no cargo de liderança, tem que ter um comprometimento muito forte. Tem que ter, pessoal. Não adianta, assim, é você vestir a camisa, é você respirar aquilo, é você antever, ser ativa, verificar o que você pode fazer para melhorar o seu dia a dia. E não quero só entrega por entrega, eu quero entrega de qualidade. A régua comigo é muito lá em cima. Sabe por quê? A gente impacta diretamente a sociedade. Imagina que se o botão do app Rede Mulher não funciona e ela está sofrendo algum tipo de abuso dentro de casa, de quem é a responsabilidade? Então, a gente precisa entregar coisas com qualidade. Estou dando esse exemplo que eu mostrei aqui, tá? Olhar técnico e visão de negócio. E eu vou acrescentar uma que foi comentada na palestra anterior sobre a questão comportamental, tá, pessoal? O comportamental é extremamente importante. Eu diria que é mais importante do que o técnico, porque o técnico, você aprende. Comportamento, às vezes, está tão no seu kernel, que é difícil de mudar. Então, você tem que fazer exercícios, tem muitos treinamentos, tem treinamentos para você identificar qual é a persona, né, no sentido de qual quadrante que você se encontra, né, porque tem vários exercícios para, então eu sou assim, a minha atitude é assim. Eu não sou especialista nesse assunto, na verdade, isso foi uma situação que eu precisei aprender, e até hoje eu faço treinamento sobre isso, porque eu acho importante, uma vez que eu lido com pessoas. Então, se eu conseguir identificar e conseguir ajudar, não só é importante para mim, como é importante para todas as pessoas que trabalham comigo, correto? Colaboração com quem joga junto. A Laís comentou que o ideal seria 50% menina, 50% menino, dentro de tecnologia, dentro de liderança. E o meu time, ele tem exatamente esse número. 50% mulheres que tocam, lidam diretamente comigo, e os gerentes, a operação, e 50% meninos. A gente joga muito limpo, muito transparente, e quando a gente percebe que alguém está um pouco diferente, a gente chama. Tá? Olha só, o que você acha de fazer assim? Porque, gente, a gente tem que aprender a se ajudar. Não tem jeito. Não joguem contra. Eu acho que esse evento aqui é para aumentar a nossa rede de apoio. E a gente tem que fazer isso dentro da nossa casa, é mais fácil. No trabalho com quem a gente confia, com quem precisa, ou com quem vai potencializar a sua entrega. Jogar contra não agrega valor. Tá?
O estudo contínuo sempre, obrigada, minha mãe, obrigada, dona Marília. Disciplina e resiliência dos bastidores. Foi preparo, contexto e impulso de quem sempre acreditou em mim. E isso, pessoal, não é apenas a minha mãe, tá? Minha mãe, minha irmã, amigas minhas, muitas amigas. Eu tenho uma amiga, hoje, esse ano eu completo 36 anos de trabalho. E eu me sinto... Ontem a gente fez um encontro com as palestrantes, eu falei 18 anos que eu tenho de energia. Eu tenho energia de 3 anos de idade. Poderia estar lá pulando, brincando, porque para mim a idade é um número e eu não me sinto com a idade que eu tenho e eu ainda tenho muito o que fazer. E espero fazer para poder mudar a sociedade. Liderança feminina. Qual é o diferencial de ser líder mulher, né? Empatia escutativa, isso é importantíssimo, pessoal. Gestão humanizada e inclusiva. Olhar genuíno para a pessoa, muito além do profissional. Você tem que saber identificar se a pessoa sempre performa. Chega um certo momento, ela está com algum problema. A maioria das vezes, pessoal, é questão pessoal dentro de casa. A maioria das vezes é uma separação que é silenciosa, ninguém sabe. É um filho que está doente. É uma situação que vai acontecer. Que a gente não está preparado. Toda vez que eu tive esse olhar, foi uma dessas situações. Então, a gente tem que aprender a olhar para o outro. Tem que aprender que tem gente que é muito controle. E está numa outra profissão. Falei, por que você acha de mudar? Eu mudei carreira de muita gente. Eu incentivei as pessoas a se formarem de muita gente. E vou fazer isso até hoje. Não é pelo diploma, é pela liberdade. Tá? Vamos lá? Resiliência, resistência e adaptabilidade. Isso aqui, todo mundo aqui dessa sala sabe exatamente isso aqui. Não preciso nem falar muito sobre isso, né? A gente precisa ser resistente, a gente precisa ser adaptável daquilo que não fira os nossos valores, tá, pessoal? Não é adaptável tudo por qualquer coisa, né? E a gente precisa ter resiliência. Observação e adequação do profissional conforme perfil de atuação. Como eu falei, é importante quem está no olhar de liderança identificar que, às vezes, a pessoa ela está no cargo errado, porque o perfil está errado. Quando eu falo de perfil, pessoal, não é júnior, pleno e sênior, isso aí é posterior. A questão é você entrar. A questão é, a pessoa está desenvolvendo, porém, ela é extremamente comunicativa. Não que o desenvolvimento não tenha isso, por favor, tá? Mas a gente percebe que tem características, às vezes, de fazer gestão, de comandar a área. Então, cabe ao líder identificar e trabalhar isso. E fazer desafios. Eu faço isso o tempo inteiro. Porque eu acho que isso agrega valor para as pessoas. Foi? Foco, propósito e legado. A gente não apenas entrega um projeto. A gente leva esse projeto na alma. E depois de 30 e tantos anos na profissão, ininterruptos, eu lembro de projetos que eu entreguei e eu sinto muito orgulho. Hoje foi descontinuado. Eu quero continuar fazendo isso, tá? Porque eu amo o que eu faço. Aquela escolha de eu sair de um concurso público, ela foi muito assertiva para mim. Claro que tem que ter racionalidade, né? Às vezes a gente perde a razão e quer fazer tudo rápido. Não é isso, tá, pessoal? Entregar projeto é simples. Por que eu falo essa frase, pessoal? Quem aqui é de tecnologia já atua em tecnologia? Por favor, levanta a mão. Né? Tem vários métodos, né? Vários frameworks, vários tudo, né? Gestão, se você quer ágil, se você tem waterfall, se você é um misto, para levantar requisito, para fazer teste, para colocar em produção, agora DevSecOps, várias coisas, tem várias ferramentas. Isso a gente aprende. O grande barato disso é construir um time, é o verdadeiro desafio.
Isso que é importante na liderança. É formar uma rede e contar com essas pessoas. Eu, quando entrego um projeto, eu sei que ele vai ser entregue. Por quê? Porque eu confio nas pessoas. Aprendi a confiar, a delegar, principalmente porque é difícil, a gente quer fazer tudo. Líder não faz isso, líder delega e cobra, com prazos. Nem sempre você vai ter respostas para tudo. Se não tem habilidade natural, treine, e se tem, aprimore. Não aceite ser calada. A gente pode até silenciar, mas calada não. Calada é um pouco diferente, né? Mas sabe escolher as suas batalhas. Constância te leva longe, curiosidade te move e o estudo é o que te sustenta. E sustenta tudo isso, meninas. Essa aqui sou eu de 7 anos de idade. O que eu falaria para mim com 7 anos de idade? Se compare apenas com você. Apenas com você, era ontem. Não adianta comparar comigo, eu tenho uma outra história. Não adianta falar com a colega do lado. Ela tem outro clã, no sentido de nascimento, de escolhas, de marido, de cidade, de hora que nasceu, para quem gosta de astrologia. Compare com você. Outra coisa muito importante, tá, meninas? Cuidado com a síndrome da impostora. Se eu estou aqui em cima, é que eu tenho coisas importantes para falar e eu preciso acreditar nisso. A mesma força do medo é a força de fazer. Por que a gente transforma em medo? Tem que ir lá e fazer e pronto. Se não se sente confortável, treine. Treine e treine. Essa é a dica de ouro que eu acho para a Elaine Mirim. Cara de abusada, né? Deus de criança, né? Como é que pode um negócio desse? Estude sempre, nem tudo vai ser fácil, mas tudo pode ser aprendido. Troque com outras mulheres, isso é importantíssimo, pessoal. Troque com quem você confie, sejam mulheres e até os meninos, mas as mulheres têm uma sensibilidade um pouco diferente. Crie redes de apoio, eu já falei sobre isso. Saiba a hora de abrir as outras portas com consciência. Não é abrir por abrir. Será que vale a pena? Será que eu estou preparada? Nunca, aceite nada que fira os seus valores. Isso para mim, gente, faz parte da minha cultura. E eu não consigo trabalhar diferente disso. Estude, questione, se apoie em quem acredita em você. Nem tudo vai ser fácil, mas tudo pode ser possível. Perguntas? Eu vou... tem uma pergunta? Professora. Pode fazer? Dá tempo? Não, professora. Não dá? Eu falo com você depois, perdão. Tá? A senhora pode receber aqui do lado. Deixa eu só terminar aqui. Eu juro que eu estou terminando. Isso. Eu não sei cantar, então a gente pega isso, né? Com a pureza da resposta das crianças, é a vida, é bonita e é bonita, no gogó! Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar. Meninas, muito obrigada. Muito obrigada. Vocês são lindas. Vocês passam energia fora do normal. E eu espero ter agregado um pouquinho. E eu aprendi muito com o olhar de vocês. Tá bom? Obrigada, obrigada.